Depois de todas essas emoções, só o TAC mesmo para nos acalmar. Só ele. Muito bem, presidente, muito bem. Olhem. Muito boa tarde, companheiras, companheiros, autoridades rotárias, convidados e visitantes. Hoje é 17 de junho de 2026 e esta é a 44ª reunião ordinária online do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2025-2026. Senhoras e senhores, sou Fred Mutavares e estou diretor de protocolo desta reunião. Obrigado pela presença virtual de todos e peço, por gentileza, um instante da atenção para os seguintes anúncios. Informamos que esta reunião está sendo gravada. Por questões protocolares e pela organização deste evento, mantenham seus microfones, celulares e demais aparelhos sonoros no modo silencioso. Para as perguntas, utilizem o chat ou a mãozinha na tela. Aos convidados e visitantes, pedimos registrar o nome, posição profissional, clube que é associado e de quem é convidado, para que possamos anunciar. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Convido o presidente Ricardo Piragini para conduzir a reunião. Obrigado, protocolo Fred Mutavares. Vamos dar início, então, à 44ª reunião, percutindo o sino. E, em posição de respeito, eu peço que saudemos a bandeira nacional. Obrigado pela saudação à bandeira. Eu vou dar apenas rápidos avisos, porque o mais importante é nós ouvirmos o Dr. Taki Cordaz. Então, nós teremos agora o companheirismo no dia 19 em Socorro. Tem ainda uma vaga com a Tânia, por favor. No dia 21, agora, domingo, nós teremos o Bota Fora da governadora Diva, no Bar Brahma. No dia 4, teremos a posse do governador Henrique Misawa. Convoco o protocolo Fred Mutavares para que apresente o nosso palestrante. Muito obrigado, presidente. Tenho a grata satisfação de apresentar o nosso ilustre palestrante, o professor Dr. Taki Anastácios Cordaz, especial convidado do presidente Ricardo Piragini. O Dr. Taki Cordaz é coordenador da equipe multidisciplinar do Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP, Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Supervisor científico do Programa de Transtornos Alimentares, AMBULI, do IPQ, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professor dos programas de pós-graduação do Programa de Neurociências e Comportamento do Instituto de Psicologia da USP, Universidade de São Paulo, e do Programa de Fisiopatologia da FMUSP, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Este é o nosso ilustre palestrante,
para o qual peço da nossa audiência uma calorosa saudação rotária. Presidente Ricardo Piragini. Obrigado, Fredmo. Eu queria agradecer ao TAC Cordaz, Dr. TAC Cordaz, por ter conseguido esse espaço na agenda. Eu tenho conhecimento da agenda dele. Ele estava fora do país até um dia ou dois atrás, não sei se continua, mas está aqui para nos brindar com uma palavra que eu acho que vai ajudar muita gente. Eu sou testemunho do trabalho, da competência e do olhar carinhoso do TAC. Por favor, TAC. Retornei, desculpe. Estamos. Ricardo, muito obrigado. Eu não ouvi o finalzinho da saudação porque caiu aqui, mas acho que está tudo bem agora, não? Tá, tá. Tá. Eu Me estava permitam. falando, TAC, então, Sim. que eu sou testemunha da sua agenda corrida, concorridíssima, mas também da sua competência, qualidade e olhar carinhoso como médico. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou, antes dos devidos agradecimentos, compartilhar a tela aqui. Eu acredito que vai ficar bom. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Vocês, por favor, me digam se vão ver daqui a pouquinho. Espero que sim, já. Sim, está começando. Sim. Pronto. Eu vou colocar no modo exibição. Vamos ver se... Assim acho que fica melhor para todos. Sim, Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Rotary Clube de São Paulo, na figura do seu ilustre presidente, Dr. Ricardo Piragini, grande advogado, grande amigo, grande humanista, exagerado em seus elogios. Agradeço muito ao Dr. Fredmo Tavares pela apresentação. Eu vou dizer que eu já entrei nervoso, porque eu acabei de ouvir o governador Dr. Cizenando Afonso falar de imperativo categórico kantiano, de falar de tempo, consciência e duração de Bergson, o que já me deixou muito nervoso essa introdução filosófica. Estão me acompanhando bem? Muito sim. bem. Ok. Eu vou falar brevemente sobre as questões psiquiátricas relevantes. São para vocês, imagino que nem é necessário, da magnitude do problema. Eu já fui apresentado. O que eu queria dizer a vocês é o seguinte: até alguns anos, a Organização Mundial de Saúde listava as 10 doenças humanas que levavam à mortalidade. Ou seja, quais eram as 10 doenças que levavam mais à morte? Eram doenças infectocontagiosas. De uns anos para cá, com um controle melhor dessas doenças, a Organização Mundial de Saúde passa a divulgar também uma lista das principais causas de incapacidade humana. Incapacidade entendida da seguinte maneira: número de dias não trabalhados ou não estudados em função dos dias esse indivíduo ao longo da vida dele não consegue trabalhar ou exercer atividade acadêmica em função da doença que ele tem. Eu vou mostrar a vocês as 10 principais causas de incapacidade humana pela Organização Mundial de Saúde. É fácil perceber que entre as 10 causas principais de incapacidade humana, repito, que deixam o indivíduo incapaz em termos de números de dias ao longo da vida de trabalhar ou de estudar, 5 são psiquiátricas. O topo é depressão, alcoolismo, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo. Ou seja, das 10 principais doenças, 5 são doenças que
de alguma maneira, paralisam o indivíduo em um grande número de dias ao longo da sua vida. Acho que isto já é um recorte importante. Se a gente for para o Instituto Nacional de Doença Mental dos Estados Unidos, esse é um recorte populacional que eles dizem o seguinte: bom, então vamos estudar o seguinte: qual é a porcentagem da população que terá um quadro de ansiedade, fobia, pânico? Vejam que é num ano, não ao longo da vida, em um ano. Aproximadamente 20% das pessoas terão um quadro de ansiedade que necessita de ajuda ao longo de um ano. O número de pessoas com depressão ao longo de um ano que vão necessitar de ajuda, em torno de 8,5%. Estresse pós-traumático, ou seja, reação traumática emocional a eventos de vida catastróficos, guerra, pandemia, assalto, 5%. Doença bipolar, quase 3%. Transtornos de personalidade, aqui só cita um, mas podemos chegar a 3%. Comportamentos alimentares alterados, 5%. Bom, álcool e drogas, 16%. Eu costumo brincar nas minhas aulas no Congresso, dizendo o seguinte: olhe por gentileza para o seu companheiro que está sentado à sua direita. Todo mundo vira, se olha para a pessoa da direita. Bom, se ele não tiver um problema psiquiátrico, quem tem é você. Porque uma a cada duas pessoas tem um problema psiquiátrico que vai precisar de ajuda. Vejam a importância epidemiológica disso. Bom, já não bastasse esses números, são números. Tivemos um pequeno probleminha. Isa, Gabi, vocês conseguem projetar a apresentação? Ou vai em vocês projetando atrapalha para o TAC? Eu acho que ele está tentando voltar, né? Por favor. Eu consigo projetar, mas eu não sei se atrapalha ele. Tem que ver se Ah, entrar. então vamos deixar no ponto, né? Esperar ele voltar. Por Tá bom. favor. Obrigado, viu? A internet, quando funciona, é uma maravilha, né? Bom, enquanto nós esperamos, para a gente não ficar em silêncio, eu só quero dizer que da maravilha que foi realmente a gestão do presidente Ricardo Piragini. Mas as suas comissões agiram e trabalharam tão maravilhosamente, como tudo está dizendo como uma maravilha, por causa da sua influência, da sua direção e porque incentivou a todos para que assim trabalhassem. Então, a sua função como dirigente foi a coisa melhor, porque incentivou a todos a trabalharem com afinco. Parabéns, presidente Piragini. Obrigado, Beth. E eu devo muito ao seu apoio, aos seus conselhos. Muito obrigado, viu? E continua aqui ao seu lado sempre, toda a sua trajetória, que eu considero que será brilhante dentro de Rotary. E fora de Rotary também. E Obrigado. familiarmente também. Obrigado, Como Beth. disse a sua mãe, menino de ouro. É, Obrigado, Beth. tá voltando. Ah, não, as meninas que estão projetando, não é? Não, As o meninas que Dr. estão Taki já projetando. voltou. Ele Que bom. voltou. Então Por vamos em favor, frente. Taki. Tá sem som para ele? Ou são as meninas que estão projetando só? Não, já está aparecendo na tela, tá? O slide. Se você quiser retomar, por favor.
Ok, estão me ouvindo bem agora? Bem, Sim, Tá. Eu estava dizendo dos efeitos terríveis da pandemia, e eu não sei se acompanharam quando eu dizia que isso levou a um aumento de 25% do número de casos de ansiedade, depressão, alcoolismo. Isso se deveu a várias situações, quer dizer, muitas vezes ao abandono familiar na terceira idade, a ficar em casa o tempo todo fazendo home office, o que aumentou a obesidade, aumentou o alcoolismo, o temor da pandemia. Muitos dos profissionais passaram a atender apenas online, e na minha área, na psiquiatria, uma das coisas fundamentais é o olho no olho, é o vínculo, é a presença da pessoa. O que o online não tem a mesma força de coesão. Pesquisas adicionais dizem que 53% dos brasileiros sentiram uma deterioração da sua saúde mental e emocional ao longo do período da pandemia. E o que aconteceu não são apenas os malefícios psiquiátricos durante a pandemia. Eu continuo vendo pessoas que, de repente, aparecem com o estresse prolongado da pandemia, com quadros psiquiátricos que são desencadeados anos depois do quadro pandêmico. A infecção viral pode levar, posteriormente, a quadros psiquiátricos e neurológicos. Então, nós temos uma questão muito complexa ainda do pós-pandemia. Eu só vou perguntar de vez em quando ao meu amigo Ricardo se está tudo bem, porque eu estou navegando no escuro. Está tudo bem? tá tudo bem. Quando não Tá estiver, eu perfeito. aviso. Tá bom. Vamos lá, próximo. Eu acho que a gente precisa entender que a causação de um transtorno psiquiátrico, primeiro, eu imagino que não preciso dizer isso a vocês, mas é sempre bom. O cérebro adoece. O cérebro adoece, assim como o nosso pulmão adoece, como o nosso coração adoece, como o nosso estômago adoece, como qualquer órgão do organismo adoece. O cérebro não foi ungido como exceção nisso. E quando você tem um adoecimento do cérebro, isso se manifesta ou por doenças neurológicas que incapacitam de maneira motora, ou por doenças psiquiátricas que se manifestam através de sintomas psicológicos. Só que a causação disso nunca é única. A gente vê isso muitas vezes em discussões jurídicas, por exemplo, trabalhistas, quando muitas vezes tenta se associar um determinado transtorno psiquiátrico a uma causa profissional ou a uma situação conjugal. Não existe uma única causa que leve a um transtorno psiquiátrico. Uma associação de diferentes causas deve ser entendida. Muitas vezes, quando os meus residentes na USP contam a história de um paciente, e no final não contam a história familiar, pai, mãe, tio, etc., eu pergunto, você não acredita em genética? Ele fala, acredito, professor. Bom, então por que você não me disse o que tem na família dele? Por quê? Porque histórias de depressão, ansiedade, outros transtornos psiquiátricos estão fortemente presentes na vida familiar. Existem, por exemplo, exemplos clássicos, como o da família Hemingway, do escritor Hemingway, né? Ernest Hemingway. O pai dele cometeu suicídio por depressão, um irmão dele, ele, um filho e uma sobrinha. Ou seja, há um componente genético muito importante nos transtornos psiquiátricos. Alguns medicamentos aumentam o risco de desenvolver depressão. Por exemplo, drogas usadas para doenças imunológicas, para vírus, cortisona a longo prazo. O que a gente tem claro é que experiências emocionais negativas da infância aumentam o risco. Aumentar o risco significa não há uma relação causa e efeito, nunca há uma relação causa e efeito como ocorre na física. É uma contribuição de várias situações, mas abusos físicos, sexuais, emocionais, o abandono na infância
aumentam o risco de transtorno psiquiátrico futuro. Acima dos 65 anos, não apenas pela deterioração cerebral, mas, infelizmente, porque vivemos numa sociedade que maltrata os velhos. Conflitos. A depressão, há uma vulnerabilidade biológica, sem dúvida, mas conflitos pessoais, disputas familiares, disputas com amigos, aumentam o risco. Um ambiente familiar harmônico reduz o risco de desenvolvimento de um quadro psiquiátrico. Tristeza, luto. Veja, luto não é uma doença psiquiátrica. Mas se eu tenho um indivíduo que está enlutado 1 ano, 2 anos e continua tendo um comprometimento da vida dele, a gente considera que isso já não é mais um luto. De alguma maneira, aquele luto cutucou alguma coisa cerebral que se prolongou, levando a um quadro de depressão, ansiedade. Mulheres têm depressão, ansiedade, transtornos psiquiátricos 2,5 vezes mais do que os homens. Eventos importantes são relevantes, sim, perda de emprego, mesmo eventos positivos. Doenças graves, câncer. As pessoas pensam que quem tem câncer fica deprimido por causa do câncer. Eu tenho editado o único livro brasileiro sobre psico-oncologia, mostrando que o próprio câncer leva a alterações cerebrais, dando depressão. Uso indevido de substâncias. Alterações cerebrais, sim, alterações cerebrais primárias, lesionais, às vezes levam à depressão. Uma coisa certa, a depressão é uma doença complexa, com múltiplos fatores, e não há na literatura médica uma única causa. Bom, eu sempre digo que se a gente quiser reduzir a frequência, a prevalência de doença mental na nossa população, reduz a pobreza. Porque a pobreza leva a uma piora da produtividade, a desemprego, a piores tomadas de decisão, mais preocupações diárias, preocupações até para chegar no emprego, 2 conduções para ir, para voltar. Isso começa já na vida intrauterina. A pobreza faz com que boa parte das mulheres não façam um pré-natal adequado. Às vezes, há estudos mostrando que fizeram uma única visita no pré-natal. Doenças durante a gravidez, desnutrição, falta de cuidado adequado no pós-parto, aumenta o risco de transtornos psiquiátricos e aumenta o risco de subdesenvolvimento cerebral futuro. Não vacinar os filhos aumenta o risco de transtorno psiquiátrico, porque leva a mais doenças infecciosas. A falta de exercício físico, lazer, o aumento da criminalidade, como já dizia, abuso físico, negligência. Um dos estudos mais modernos hoje na área da psiquiatria é a influência da poluição sonora e da poluição atmosférica no DNA, aumentando o risco de doença psiquiátrica. Aqui apenas para lembrar para a gente, e aí associa uma outra coisa. Mulheres com depressão têm maior chance de obesidade na gravidez. Mulheres com obesidade têm maior chance de depressão na gravidez. E a futura criança terá uma chance aumentada das 2 doenças. Uma das questões fundamentais é a questão do estigma. A questão do estigma é aquela que vê a pessoa com transtorno psiquiátrico como alguém ou sem caráter, ou preguiçoso, ou sem força de vontade, ou que de alguma maneira é culpado pela sua própria doença. O estigma faz com que boa parte das pessoas não busque tratamento adequado porque acredita, é um autoestigma, acredita que de alguma maneira ele é responsável pela sua doença. O estigma do transtorno psiquiátrico leva ao aumento do risco de suicídio, leva ao aumento da gravidade da doença, leva à perda de emprego, a separações, a não casamentos, ou seja, há uma piora social daquela pessoa que tem um transtorno psiquiátrico. Bom, uma coisa importante, só para citar rapidamente, muita gente fala assim, bom, a minha saúde mental, então, não é boa. O termo saúde mental não quer dizer doença mental. Saúde mental significa o seguinte, como é que está a minha força, a minha disposição, o meu ânimo para lidar com o estresse do dia a dia?
Como é que eu consigo lidar com o estresse e realizar as minhas potencialidades? Como é que eu consigo amar? Como é que eu consigo trabalhar? O indivíduo com uma saúde mental ruim tem maior risco de desenvolver um transtorno psiquiátrico. Mas saúde mental ruim significa vida conjugal cronicamente ruim, situação profissional cronicamente ruim, insatisfação. O velho Nietzsche dizia que o que não mata me fortalece. Isso quer dizer o seguinte: um estresse agudo é melhor tolerado pelo indivíduo do que um estresse crônico. O estresse crônico aumenta o risco do desenvolvimento de doença mental. Aqui a gente está vendo uma estatística mostrando a relação homens-mulheres, doença mental de um lado, 9% de homens contra 18% de mulheres, é o dobro. Estresse da vida diária, mulheres 22%, 14% homens. Uso de drogas psiquiátricas. Eu não chamo psicotrópico, porque psicotrópico é um termo policialesco. Eu uso psicofármaco ou medicações psiquiátricas. Mulheres têm muito mais transtornos psiquiátricos do que homens. Por que mulheres têm pior saúde mental e mais doenças mentais? Primeiro, muitas vezes por pobreza e abandono. As mulheres são a maioria das famílias monoparentais no Brasil. 87% das famílias monoparentais, ou seja, só tem um pai ou uma mãe cuidando do resto da família, é dirigido por mulheres. Há um estudo interessante, 174 publicações entre 1980 a 2013, de 63 países. Foram países de alta, média e baixa renda. Entre 30% e 36% das mulheres terá um quadro psiquiátrico ao longo da vida. Eu já dizia para vocês que 50% das pessoas terá um quadro psiquiátrico que precisa de ajuda. Do total das famílias monoparentais, a maioria são mulheres, eu disse isso. Mulheres são mais predispostas a abuso físico, abuso sexual, negligência na infância, violência doméstica, renda inferior aos homens em funções semelhantes. Mulheres têm mais fatores genéticos ligados ao cromossomo X para transtornos psiquiátricos. Mulheres têm mais doença mental nos períodos onde há uma alteração hormonal importante ao longo da sua vida. O que é isso? Início do ciclo menstrual, menarca, no período pré-menstrual, da tensão, da disforia pré-menstrual, na gravidez, no pós-parto e na menopausa. Os hormônios sexuais femininos contribuem para um aumento também de transtornos psiquiátricos. Por quê? Porque eles modulam determinadas áreas estruturais no cérebro. Eles determinam algumas conectividades neuronais. E mulheres que têm a suspensão dos ciclos menstruais muito precocemente, que entram num sistema de castração química, obrigatoriamente precisam discutir com seu ginecologista a reposição hormonal, porque o estrógeno protege a mulher, tem uma certa proteção para Alzheimer. Mulheres que estão menopausadas muito precocemente teriam um risco aumentado para doenças psiquiátricas e para Alzheimer. Eu sei que o nosso tempo é curto, eu volto a falar de estigma. Quais são as características na nossa população que encontram muitas vezes estigma? O etarismo, né? Depois de 65 anos, depois de 70 anos, sexo, misoginia, machismo, sexismo, orientação sexual, aparência sexual, a gordofobia, o capacitismo. Nós estamos numa época neoliberal de uma exaltação, né, da competência, da capacidade de disputa, da capacidade da meritocracia, que eu acho um dos termos mais desagradáveis, porque nem todo mundo sai do mesmo lugar para ser medido com a mesma régua. Cor, status socioeconômico. Imaginem, então, que eu tenho diante de mim um indivíduo preto, mulher, com transtorno psiquiátrico, obeso. Você vai somando os estigmas. E o estigma da doença psiquiátrica se dá por
ignorância grande, por falta, muitas vezes, das pessoas entenderem essa questão de que o cérebro envelhece, adoece. Muitas vezes o paciente fala, bom, mas peraí, o senhor me fez um diagnóstico baseado na história e nos sintomas que eu contei. Não tem nenhum exame, uma tomografia, uma ressonância, um exame genético? Na grande maioria dos casos, não tem. Então, você não tem a evidência factual, a evidência de provas. Você se guia pela história do paciente, pela história familiar. O dualismo filosófico significa o seguinte: eu posso ter um monte de problemas filosóficos, um monte de problemas emocionais, pessoais, mas o cérebro adoecer, quer dizer, o cérebro como órgão que pode adoecer, isso é difícil de entender, né? Isso é um dualismo porque eu pensaria quase como Descartes, rex extensa e res cogitans, quer dizer, o homem teria em seu cérebro apenas uma capacidade de entendimento, de sofrimento, mas nunca de adoecimento biológico. A aparente baixa resolutividade dos transtornos psiquiátricos. Bom, eu comecei a tomar remédio psiquiátrico, eu vou tomar a vida toda? Às vezes, sim. Veja, 80% das doenças médicas não se curam, elas se controlam. Se eu tiver um problema cardiológico, eu vou tomar remédio para pressão, remédio para colesterol, remédio para arritmia o resto da vida. Se eu tiver uma doença endócrina, eu vou tomar remédio para diabetes, para hipotireoidismo o resto da minha vida. Se eu tiver uma doença reumática, uma doença gástrica, o que a gente resolve os 20%? Infecção, que eu dou um antibiótico, mato o bicho e acabou. Ou cirúrgico, vou lá, corto o pedaço, etc., acabou. 80% das doenças médicas exigem um controle. A psiquiatria não é diferente disso. E é bom que seja assim. Até 50 anos atrás, a média de vida era 40 anos de idade, nós estamos chegando aos 90, aos 80 anos, dependendo da sociedade. A outra questão é a negação do modelo médico. A ideia de que todos os problemas psiquiátricos são sociais, são psicológicos, se resolveriam apenas na terapia, na palavra. E aí, do outro lado, ficam os psiquiatras, entre aspas, usando drogas, usando eletroconvulsoterapia, o chamado eletrochoque. Eu vou dizer para vocês que isso é útil em muitos casos. E a gente ficar falando de genética, de neurônio, de cérebro, não é tão charmoso quanto falar de teorias psicológicas, que são muito bonitas para a gente falar para o grande público. Essa é uma brincadeirinha. O psiquiatra pergunta para o camarada: você ainda conversa com as vozes da sua cabeça? Ele responde: não, a gente brigou. Eu fico à disposição. Sei que, Ricardo, não sei se até passei do tempo, mas agora fico à disposição, se for esse o desejo de vocês. Dr. Tacchi, muito obrigado. Claro, objetivo e assertivo, como sempre. Obrigado, Ricardo. Vamos fazer as perguntas para o doutor. Posso começar? Pode. Depois a Ana, né, Fredmo? Depois a Ana. Tá. Boa tarde, obrigada pelas informações que o professor compartilhou. A minha pergunta é se hoje a ciência aponta algum hábito específico que seja eficaz para prevenir transtornos mentais. Quando a gente fala em prevenção em medicina, a gente divide a prevenção em primária, evitar a doença; secundária, diagnosticar rápido, para que a doença não se agrave; terciária, oferecer reabilitação para aquela doença. O que é uma prevenção primária? Vacina. Vacina é prevenção primária. Eu previno o início de uma doença. Secundária, eu diagnostico rapidamente e começo o tratamento rápido, evitando a cronificação. Terciária, eu já tenho a doença instalada, vamos ver como é que eu posso reduzir os custos clínicos, pessoais, profissionais, sociais dessa pessoa. Não existem procedimentos de prevenção primária para transtornos psiquiátricos. Não existe nenhuma atitude específica que previna o desenvolvimento de doenças psiquiátricas.
Existem alguns hábitos que eu vou dizer para você que melhoram a nossa saúde mental. Dormir bem, o risco de dormir poucas horas aumenta o risco de transtornos psiquiátricos, inclusive de doenças como Alzheimer e outros quadros demenciais. Álcool moderado, não fumar, relações interpessoais. Bom, isso é ótimo, né? Digo, olha, você evitará transtorno psiquiátrico se você for feliz na vida. Bom, eu também quero isso, né? Isso eu também quero. Ou seja, o número uma vida mais saudável, com menor número de conflitos. Obesidade aumenta o risco de transtorno psiquiátrico. Fazer parte de uma comunidade, a gente sabe que a comunidade diminui, ou pela coesão da comunidade, também poderia diminuir o risco de transtorno psiquiátrico, até porque uma comunidade muito coesa percebe rapidamente que um camarada está batendo pino e já chama a família, já diz para ele. Então, não existe nenhum fator específico de prevenção. Existem alguns fatores que vou dizer para você melhoram a nossa saúde como um todo. Isto é conhecido. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Ana, Eu, por favor. doutor, eu gostaria de saber se eu poderia ajudar um esquizofrênico num período de crise. Olha, eu direi que o que é possível a família fazer num período de crise é seguir orientações médicas adequadas, não entrar em conflito. Muitas vezes, e é duro, entender que o afastamento daquela pessoa para uma internação é o mais seguro para ele e para a família. Tá? Uma coisa que em qualquer quadro psiquiátrico vale a pena lembrar é o seguinte: se o indivíduo chega no meu consultório na USP e diz para mim, olha, doutor, tem um jacaré na sua parede olhando para mim. Não adianta nada, né, dizer para ele, olha, não tem jacaré na parede. Não adianta nada a gente ficar discutindo a doença mental do indivíduo e tentar negar isso. Né? O que a gente deve é entender que aquilo faz parte da doença, não entrar em conflito com o indivíduo e seguir as orientações médicas adequadas. Não existe convencimento possível no indivíduo numa situação de crise psiquiátrica. Mesmo numa depressão grave, por exemplo, não é nem esquizofrenia, o indivíduo alucina, ouve vozes, etc. Mesmo numa depressão grave, não adianta dizer para ele que ele não é a última pessoa do mundo, nem que ele não vai falir, nem que ele é a pessoa detestável que ele imagina que é. Esse tipo de discussão é desgastante para você e para a pessoa. O que é necessário é o tratamento específico nessa hora. Sim, mas a pergunta é a seguinte: no momento que ele está ouvindo vozes, porque já me aconteceu isso, eu poderia oferecer a ele um café ou tocar no piano a música Clair de Lune, de Debussy, para que ele se tornasse mais tranquilo? Eu estaria correndo risco de vida? Ou não seria Olha, bom para ele nem para mim? Se você tocar a suíte Bergamaschi de Debussy, Clair de Lune, que você diz para mim, eu vou adorar. Mas eu não sei que efeito isso terá sobre uma pessoa numa fase aguda. Não acho que exista nada específico que você possa fazer. Só Muito internação. obrigado. Veja, internação não necessariamente, hoje os recursos ambulatoriais, tratamento, se você tiver a opção de manter seu familiar em casa, às vezes com home office, é ótimo, melhor do que buscar uma internação. Mas isso vai depender da situação que eu for diagnosticada, entende? Eu não tenho outra coisa específica a recomendar. Porque há casos onde a internação é para sempre, né? Ele não sai, não há isso? Não existe isso. Não existe. Não existe isso. Você está falando de uma coisa que chama asilar, uma internação asilar. Asilar significa para o resto da vida. E, né, internações asilares, né, psiquiatria, infelizmente, mancharam a psiquiatria. São os grandes hospitais psiquiátricos que viraram depósitos de gente. Né? Quando se fala nas campanhas antimanicomiais, eu digo a verdade,
grandes manicômios têm que ser fechados. O que tem que ter é hospital. Hospital decente, correto, com tratamento rápido, com alta para a vida social. Você pensaria em asilar indivíduos muito pobres, que a família não teria condições, quadros esquizofrênicos crônicos. Já existe um tipo de internação asilar, que é de pessoas com quadros de Alzheimer muito avançados, que as famílias não conseguem cuidar dentro de casa. Mas, de regra, esse tipo de internação para o resto da vida não é uma coisa comum. Muito obrigado, Taki. Nós temos menos de 3 minutos para ainda fazer as atividades. Então, nós temos o Francisco e a Carla que havia levantado. Francisco desistiu? Então, vamos Não, para... é rapidinho a minha pergunta, Pois doutor. não. É rapidinho, doutor. Quais suplementos minerais o senhor acha que são efetivos e indicados para a gente manter o bom funcionamento do cérebro e fisiológico, né? Nós vamos entrar, doutor Francisco, numa área espinhosa. Se eu disser para você que nenhum suplemento mineral é relevante para manter área nenhuma do seu corpo, nós vamos entrar numa outra coisa, que é o uso indiscriminado de suplementos minerais, vitaminas, etc. Vitaminas e suplementos minerais devem ser usados quando existe uma real ausência disso no organismo, deve ser reposto. Agora, aquelas grandes prescrições com tungstênio, magnésio, um monte de porcaria, isso serve, infelizmente, para fazer o bem-estar de quem está prescrevendo essas coisas. Ótimo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Vai Carla, lá. a Carla vai ser a Oi, última. presidente, rapidinho. Boa tarde a todos. Olha, queria cumprimentar o nosso palestrante hoje, doutor Tax, não é? Isso. Olha, faz tempo que eu não ouvia tanta lucidez, né, dentro do meu estudo empírico aqui, leigo. O senhor só disse verdades. A minha questão, doutor, o doutor focou muito, né, no quanto a mulher está sobrecarregada hoje em dia. Então, eu e acho que muitas mulheres que estão aqui ouvindo se encaixaram muito aí na fala, porque realmente as mulheres estão sobrecarregadas. É os filhos que muitas cuidam sozinhas, é o trabalho, enfim, é o celular, a vida agitada. E o que eu pergunto para o doutor, que eu vejo que é um científico, né, da USP, qual que é o tratamento hoje em dia que se vê mais eficaz? Porque a gente ouve falar, você tem que meditar, faça meditação transcendental. Aí o outro, você tem que tomar suplementos, porque o seu B12 está baixo, a vitamina D está baixa, não sei o quê. E a gente vê toda a parte medicamentosa da psiquiatria, né? Então, hoje, dentro dos estudos, né, aqui nacionais da USP, o que dá um melhor resultado? Essa é a minha pergunta. Doutora Carla, depende. Essa é uma pergunta que depende do diagnóstico. Quando se pergunta qual é o melhor tratamento, tem uma pergunta que antecede essa pergunta. Qual é o diagnóstico? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma pneumonia, de uma bactéria tal, nós estamos falando da de um quadro depressão depressivo em homens e mulheres. Veja, o que a gente tem hoje na área da psiquiatria é uma associação de vários procedimentos, farmacologia, terapia ocupacional, psicoterapia, orientações familiares, obviamente, muitas vezes orientação nutricional, exercício físico, todas essas possibilidades estão envolvidas no tratamento dos diferentes transtornos psiquiátricos. Acho que o doutor Francisco me perguntava antes de minerais, etc. Uma bobagem. O que a gente sabe é, se falta vitamina D, repõe a vitamina D, se falta B12, repõe a B12, mas isso não é
não é um tratamento específico. Isso é você estar controlando algumas coisas clínicas, porque de repente aquilo pode estar agravando o estado do indivíduo. Mas o melhor tratamento depende do diagnóstico adequado da situação. São vários tratamentos diferentes e vários deles têm eficácias diferentes. Muito bem. Muito bom. Obrigado, Carla. Obrigado, doutor Taque. Obrigada. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Taque. Obrigado. Muito Nós bom. temos, Parabéns pela palestra. nós temos o costume de entregar um certificado virtual e vamos também, obviamente, depois combinar a entrega do certificado presencial. Então, queria agradecer o seu tempo, todo o ensinamento. Para a gente é muito importante receber esse tipo de informação abalizada. Muito obrigado, Taque. Novamente, muito obrigado, meu amigo, doutor Ricardo Piragini. Muito obrigado, viu? Uma boa tarde a todos. À tarde. Eu passo agora a palavra para o protocolo Fredmo. Muito obrigado, presidente Ricardo. Com satisfação, registramos a presença das autoridades rotárias e, em destaque, todos os nossos associados, o governador Narid Chicane e os nossos visitantes, Viviane Trombini, conselheira da Fiesp, Aguinaldo Possato, presidente do Rotary Club Mococa, doutor Lino Galo, Sandro Martins, da Operação do Metrô, Andréia e Eduarda Piragini, Ayrton Leite, tributarista e integrante da ADVB, Milton Amaral, GD 2002-2003, Rotary Clube Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Tamara Caldeirão, João Camprietro e a família Zwicker, Geraldo, Thales, Gisele, Silvia Capriotti. Tivemos uma audiência de 42 integrantes. Muito obrigado a todos. Desejo a todos um bom retorno às suas atividades laborais e até a próxima reunião presencial. Um grande abraço. Muito obrigado, protocolo Fredmo Tavares. Queria apenas dar mais 2 recados. Dia 24, quarta-feira que vem, nós teremos a posse de 2 novos integrantes, o Thales e o João. E, óbvio, queria reforçar para que todos estejam presentes na posse do Rubens Ranu no dia 1º. E, dessa forma, percutindo o sino, eu encerro e agradeço a todos pela participação. Muito obrigado. Nós vamos manter mais uns 5 minutinhos para quem quiser conversar. Eu vou pedir licença que eu tenho um compromisso. Muito obrigado. Logo agora que eu ia fazer uma pergunta. Ia? Bom, Fred, você agora, manda. Não, agora já deixei para quarta-feira. Tá bom. Gente, Gente, com licença.